Muito obrigado, presidente. Não posso também, hoje é o aniversário de Chapuri, terra de Chico Mendes, município que eu tenho um carinho enorme, que é um município que tem uma simbologia muito grande na história do Acre. Ali foi onde começou a Revolução Acreana, e o povoado surgiu depois de volta da empresa, que é Rio Branco, que é mais velho, no ano de 1883. Então, na busca do comércio, da produção de borracha, Chapuri começou de povoado a virar cidade e recebia navios no Rio Estreito, que só tem 2 meses para o navio entrar, e dependendo do período das águas, mudava que mês era o adequado, sempre muito arriscado. E lá na cabeceira dos rios, no caso do Rio Acre, se instalaram unidades de exploração da nossa floresta e que abastecia o mundo inteiro com a borracha. Manaus cresceu muito, porque era o centro comercial. Belém cresceu muito por conta da produção de borracha dos altos rios. E Chapuri tem uma simbologia, terra do Armando Nogueira, de Jarbas Passarinho, Adib Jatene é de Chapuri, Armando Nogueira de Chapuri, Jarbas Passarinho de Chapuri. E Chapuri tinha um significado, porque ali acumulou-se. Então, tinha uma economia muito forte no começo do século passado, e os pais podiam ter condição de fazer os filhos estudarem em Belém, no Rio de Janeiro e até na Europa. Então, Chapuri tem uma história muito bonita e deriva do nome indígena Chapuris, né? E lá também, como berço da Revolução Acreana, é a terra do Chico Mendes, que, junto com o Wilson Pinheiro, nos anos 70 e 80, tentaram, inclusive perderam a vida. Um foi morto, o Wilson Pinheiro, dentro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foi alvejado e morto dentro do sindicato. E o Chico Mendes, mais à frente, em 88, dentro da sua casa. Foi atingido e morto quando ia sair na Porta dos Fundos para tomar um banho, que o banheiro era fora da casa dele. Eu convivi, não com o Wilson Pinheiro, mas convivi muito com o Chico Mendes. 3 dias antes do assassinato, ele esteve comigo no meu trabalho, porque nós tínhamos um projeto e ele pegou a autorização para pegar um caminhão na empresa que estava fazendo a revisão, e o primeiro caminhão para a cooperativa que ele dirigia lá em Chapuri, que ele liderava. Mas Chapuri é uma espécie de princesinha do Acre, é uma terra do ex-senador Jorge Calume, também ex-governador, de Alcélio de Medeiros, e eu falo sempre com muito carinho e muito respeito. E não poderia deixar de registrar aqui, vou pedir para incluir, presidente, nos anais da Casa, essa minha homenagem que faço a todo o povo de Chapuri, na pessoa do atual prefeito Bira Vasconcelos, dos vereadores, parlamentares, que outro dia me receberam também. Eu tenho um título de cidadão chapuriense, e faço aqui em homenagem às famílias, a todos os nossos heróis que criaram um ambiente para que o Acre pudesse ser o que é hoje. Então, peço que inclua nos anais a celebração dos 30 anos do município de Chapuri. Mas queria, presidente, antes de entrar e fazer um registro sobre a minha participação no Fórum da Água, já que hoje é dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água, ontem foi o Dia Mundial das Florestas, cumprimentar aqui o senador Elmano, Vossa Excelência, pelas referências que fizeram, pelo compromisso que tem, está aqui o senador Riguf também. Eu queria deixar aqui também, mesmo que não sejam consideradas, algumas palavras sobre o momento que o Brasil vive hoje. Eu acho lamentável que a crise institucional tenha chegado e estabelecido morada na Suprema Corte do Brasil. Ela está lá. Essa casa que nós estamos aqui perdeu o prestígio, perdeu o respeito, e eu lamento. O impeachment, uma série de outras situações diminuíram a importância do Parlamento do Brasil. Niemeyer, Lúcio Costa, fizeram esse prédio alto, grande, aqui na frente. Quando construíram Brasília,
respeitando a soberania do voto. Quem ocupa o parlamento são pessoas que têm autoridade, autorização da sociedade para exercer mandatos. Isso foi desmoralizado nos últimos anos. Às vezes por ações aqui de dentro, às vezes por campanhas de fora também. A desmoralização foi para o outro lado da praça, lá no Executivo. Temos um governo que não passou nas urnas. O mais impopular governo de todos os tempos. Promovendo medidas perigosas. Venda do patrimônio público. E certamente vai fazer parte de uma história triste da história do nosso país. E por que eu digo que a crise agora institucional, que eu falei tantas vezes que nós estamos vivendo, e alguns achavam que não, as instituições estão funcionando. Como estão funcionando? Nós aprovamos leis aqui que não valem. Nós aprovamos uma Constituição, completa 30 anos, que não vale. O Supremo está decidindo algo hoje que vai contra a Constituição. Por que não propuseram a mudança? A gente sempre escuta de articulistas, de pessoas importantes, que ninguém está acima da lei. É verdade. Ninguém deve estar acima da lei. Mas também, lamentavelmente, nós temos que lembrar nesse país que agora nós temos que falar bem alto, que também ninguém está abaixo da lei. Nem acima, nem abaixo. Mas o que estão fazendo com o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que nós falamos ainda agora, porque qualquer pessoa honesta, decente, que tem algum compromisso com a verdade, que for falar sobre melhorias nesse país, como fez Vossa Excelência agora na tribuna, como fez ainda há pouco o senador Elmano, tem que lembrar do presidente Lula. Porque ele foi um presidente, um dos poucos, que escreveu uma bonita história nos 8 anos que ficou na presidência. O que Vossa Excelência alcançou como prefeito, inclusive as votações, decorre do período que nós vivíamos, do trabalho que Vossa Excelência fez, da dedicação de Vossa Excelência, mas tinha ali um ambiente, Vossa Excelência acabou de falar, tinha um projeto nacional para áreas essenciais, que foi do SAMU a áreas de atendimento, até mesmo política de saneamento e água. No período do presidente Lula e no primeiro mandato da presidente Dilma, tinham 104 bilhões de reais para água e saneamento no Brasil. Vá perguntar no Palácio quanto tem para água. Vá perguntar para o senhor Meirelles. O senhor Meirelles é talvez a pessoa mais inadequada para estar no Ministério da Fazenda. Estou falando como ex-governador. Ele não conhece o Brasil. Se soltar o seu Meirelles no interior do Nordeste, ele não consegue voltar para Brasília. Porque ele é o homem de São Paulo para Londres, de São Paulo para Paris, de São Paulo para Nova York. É lamentável que uma nação de 208 milhões de pessoas fique na mão de uma pessoa que não está nem aí para o brasileiro e para as brasileiras. E agora, a imprensa nem fala nada. A imprensa nem fala nada. Ele diz, estou decidindo se vou ser candidato a presidente da República. Em plena crise, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para segurança, não tem dinheiro para saúde, estão tirando o direito de aposentado, tirando o direito de professor, desmontando as universidades, acabando com a ciência, tecnologia e inovação. Eu fui relator da matéria, destruíram, cortaram pela metade o dinheiro da ciência, tecnologia e inovação. Estão matando os próximos anos do nosso país. Aí, o Supremo, nessa coisa de tudo televisado, tudo na televisão, tudo ao vivo, ontem foi um vexame. E eu lamento dizer, por conta da gana de alguns, talvez do compromisso, que vai ficar no lixo da história, estão querendo fazer tudo possível e impossível para tirar uma fotografia do presidente Lula preso. Talvez a única liderança que possa pacificar esse país. As pessoas podem não gostar do presidente Lula, eu respeito. Mas eu pergunto, qual era a visão dessas pessoas que agora destilam ódio contra o presidente Lula há 8 anos atrás? Todos eles
todos, inclusive dessa oposição raivosa, falavam que o PT não é bom, mas o Lula, o presidente Lula, está lá no Rio Grande do Sul numa caravana, sempre teve respeito pelos produtores, pelos empresários. Quem era empresário ficou empoderado, rico e cresceu no governo do presidente Lula. Quem era desempregado teve oportunidade de trabalhar. Eu era governador, senador. Nós mandamos pegar ônibus de operários mais qualificados para algumas obras que eu fazia, como a do estádio lá em Rio Branco, aqui em Brasília, em Goiânia e no Mato Grosso, porque a população do Acre vivia um período de pleno emprego. O Brasil viveu um período de pleno emprego com o presidente Lula. Ninguém fez uma denúncia para ele de que estava tendo corrupção, porque a corrupção é uma doença, é um câncer. Mas nem começou, nem terminou, nem se ampliou no governo do presidente Lula. Vamos ser sinceros. Eu tenho relação de respeito com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas vocês acham que esse judiciário brasileiro tem coragem de fazer com o presidente Fernando Henrique Cardoso o que está fazendo com o presidente Lula? Ele pagou numa cooperativa 205 mil num apartamento, desiste do apartamento, nunca ocupou o apartamento, nunca. E aí, um juiz de primeira instância, que deu todas as manifestações de mau uso da justiça e de perseguição por presidente Lula, combinado com um tribunal regional de cartas marcadas, que se tivesse uma justiça séria no Brasil, ia ser objeto de investigação. Eles, sim. Mas a justiça do Brasil, lamento dizer, está vivendo talvez a sua pior crise. E olha, quem está falando aqui é quem respeita muitos, a ampla maioria dos membros do Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais. O Supremo está deliberando sobre o presidente Lula. Vai atender, talvez, a agenda dos algozes, dos invejosos, dos intolerantes, que não querem saber dos pobres, que não querem saber de políticas públicas para atender aqueles que precisam, que não aceitam que o Brasil vai sediar uma Olimpíada e a menina que ganha a primeira medalha seja uma favelada, pobre, que sempre viveu na miséria. Não aceitam. Que não aceitam que 120 milhões de brasileiros possam andar de avião, agora só são 80 que estão andando de avião. Que não aceitam que o governo pegue dinheiro para fazer casa, para dar um lar para 12 milhões de famílias, como foi feito. Que não aceitam que, pela primeira vez, o Brasil possa chegar e fazer políticas para nordestinos e para quem vive no norte. Mas não foi uma coisa discriminando. O que o presidente Lula fez foi algo que pacificou o Brasil. Nós vivemos um período de prosperidade. Eu fui governador nesse período. Vossa Excelência também estava trabalhando no seu estado. Eu pude fazer muitas políticas públicas que me orgulham e que me deram, inclusive, prestígio e me puseram aqui. A Constituição diz aqui, no seu artigo 5º, a essência da Constituição, completa 30 anos. 30 anos, esse ano. Ela diz aqui, no artigo 5º, das garantias, talvez um dos mais importantes artigos da Constituição, que fala dos direitos que nós temos. Dos direitos. Eu tenho que ler pessoas preconceituosas, tenho que ouvir pessoas que têm, talvez, frustrações, agredindo o presidente Lula, se pegando em falsos argumentos para dizer que o Supremo tem que decidir pela condenação do presidente Lula. Alguém, sã consciência, acha que é justo dar 12 anos de cadeia para alguém que fez tanto bem a esse país. 12 anos e 1 mês, por conta dele ter tido a intenção de comprar um apartamento e não ter comprado. Isso aconteceria com algum membro do Judiciário, com algum membro do Parlamento, com algum membro do Executivo? Não. Nesse mesmo país, se a pessoa tira a vida de 2 pessoas, matar 2 na rua, e for condenado
a 8 anos de cadeia, ele paga essa pena em liberdade, que está garantido nas leis, porque a vida aqui no Brasil não tem nenhum valor. Mas o presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês por um apartamento que ele nunca teve a chave, que ele nunca morou, nem ninguém da família dele, e que ele não comprou. E aqui está escrito que todo e qualquer brasileiro só poderá ser preso depois do processo transitar em julgado. Está dito na Constituição. Então, gente, eu não sei, nesses tempos de ódio, certamente alguns vão me agredir, atacar, mas eu não quero ficar do lado errado da história. Esse país já destruiu a biografia de Juscelino Kubitschek, que fez Brasília. Destruiu. Para depois venerar. Sabe qual era a acusação, senador Eumano, contra Juscelino? Que ele tinha um apartamento lá no Rio de Janeiro e era corrupto. Foi essa acusação que levou à morte Juscelino Kubitschek. Ele ficou sem os direitos de cidadão brasileiro. Ele que fez tanto pelo país. O que é que esse país fez com Getúlio Vargas? Levou o presidente Getúlio Vargas a dar um tiro no peito. Para, no mesmo dia que tinha aquela campanha odiosa contra Getúlio Vargas, sair milhares de brasileiros às ruas chorando porque ele estava morto. Olha, eu não sei onde vai parar essa crise institucional, porque nós vivemos uma comoção agora da morte da Marielle, do Anderson, uma comoção. E nós tivemos nas redes sociais um conjunto de pessoas, inclusive desembargadora do Judiciário do Rio de Janeiro. Não, isso aqui não estou querendo atingir o Judiciário brasileiro, vamos ser justos. De novo, volto a repetir, tenho muito respeito pela ampla maioria das pessoas que compõem o Judiciário brasileiro e o Ministério Público. Mas foi lá uma senhora que nunca tinha ouvido falar em Marielle, ou que não gostava, ou que não tinha conhecimento, juíza, desembargadora do tribunal, foi lá e escreveu uma quantidade de horrorosas mentiras, agressões à alma, de uma moça que levou 5 tiros na cabeça. 4 deles foram fatais para tirar a vida dela. Eu prefiro compartilhar algo que, para mim, é algo muito chocante. É muito chocante. O Veríssimo, hoje, escritor, Luiz Fernando Veríssimo, um gaúcho, que eu admiro muito, escreve no jornal O Globo. Ele escreveu, imbecis, Luiz Fernando Veríssimo. O que está sendo dito nas redes imbecis sobre Marielle, na maior parte inventado ou distorcido, traz embutido uma dedução macabra, a de que algo pode justificar 3 balas na cabeça. Os imbecis inferem que Marielle estava pedindo sua morte. Que lugar de pecadora no inferno. E se não for, além de imoral, negra e militante, bom, 3 tiros talvez fosse um exagero. 1 ou 2 a liquidariam. Menos uma agitadora, diz Luiz Fernando Veríssimo. Não se imaginam autores de ataques póstumos a Marielle tendo a coragem de puxar o gatilho e executá-la. É até bom que limitem seu ódio ao teclado de um computador e seu palanque à internet. Mas cresce a evidência de pessoas que, secreta ou abertamente, justificam atos de uma guerra ideológica, como as 3 balas na cabeça da Marielle, mesmo se a execução de Marielle não foi ideológica, passou a ser no dia seguinte do seu assassinato. E todas as especulações e repercussões em torno
do caso tornaram-se políticas. Morta, Marielle comanda a transformação. Algo começa ou termina com a morte de Marielle. As manifestações de protesto em todo o país e no exterior pela sua morte surpreenderam quem, fora do Rio, pouco a conhecia. Sua figura bonita ajudou a popularizá-la depois da morte e deu um toque a mais de pungência ao seu sacrifício. Talvez esteja nascendo uma Marte para a esquerda levar às ruas. Talvez esteja terminando, com tiros na cabeça, a hipocrisia de todo um sistema furado de segurança, agora, de novo, sob intervenção militar. Quanto aos imbecis da internet, diz Luiz Fernando Veríssimo, continuarão imbecis. Tentaram conspurcar a história e acabar com a vida de uma mulher extraordinária, mas descobriram que era preciso mais de 3 balas na cabeça. Eu faço questão de deixar e pedir para constar nos anais, porque nós estamos falando de um grande escritor, de uma figura admirada, Luiz Fernando Veríssimo, falando sobre isso. Chico Mendes deu a face, com sua morte, para o socioambientalismo. E a Marielle Franco, com Anderson, eles estão certamente dando sua face e sua vida para a causa dos direitos humanos. Eu lamento, sinceramente, volto à questão que o Supremo esteja hoje nessa encruzilhada, porque, para mim, o Supremo não tem que viver encruzilhada, só tinha que cumprir a Constituição. E não pode ser objeto de manipulação, como está sendo, de pressão. Talvez seja essa coisa de transmitir sessão ao vivo. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, na França, na Inglaterra, tão admirado pela elite brasileira, nada disso acontece. Não se sabe nem o nome dos que compõem as cortes superiores. Eles falam nos autos. Eles decidem sem ter que olhar para a capa do processo. Se o julgamento feito, esse pré-julgamento ao presidente Lula, não tivesse o nome Luiz Inácio Lula da Silva na capa, certamente não tinha sentença do seu Moro, não tinha sentença dos desembargadores lá de Porto Alegre. Não tinha. Mas estão agindo fora da lei para tentar atingir a pessoa que mais fez, inclusive pelo Judiciário, pelo Ministério Público, na história recente do nosso país, que foi o presidente Lula. Eu acho que nós precisamos deixar registrado nos anais da casa, porque eu tenho muita fé em Deus e na nossa ação, que as injustiças de hoje serão corrigidas pela justiça de amanhã. E que a população brasileira, que começa a entender o que de fato está ocorrendo no Brasil, com essas histórias de combate à corrupção, que deveria nos unir a todos, também vai entender que o que nós estamos vivendo é uma grande manipulação. Estão destruindo o patrimônio do Brasil, vendendo Petrobras, vendendo o patrimônio público, às custas de um discurso fácil de combate à corrupção. Mas acho que a ficha está caindo. E os brasileiros e brasileiras estão caindo na real e começando a compreender o que de fato está ocorrendo no nosso país. Eu peço, senhor presidente, e vou para que possa constar nos anais da casa. Já conversei, já falei muito sobre a causa nobre que nos faz debater essa semana. Amanhã eu vou fazer uma fala no encerramento do 8º Fórum Mundial da Água e queria que constasse nos anais da casa o manifesto parlamentar que nós apresentamos, que eu farei a leitura dele no momento oportuno, quando voltar a essa tribuna. Mas fica aqui o meu registro, o meu apelo, para que a água, o direito à água, seja incluído na Constituição, como é minha proposta, como um direito humano. Que os orçamentos possam mudar e se possa garantir aos 5.570 municípios dinheiro para levar água a todos que precisam, saneamento básico a todos que precisam. No Dia Mundial da Água,
nós temos que aqui, em público, assumir compromisso de trabalhar para que todos tenham acesso a esse bem, a esse recurso que é sinônimo de vida. Não tem vida sem água, não tem ser humano que sobreviva, e as políticas públicas precisam fazer da água a maior prioridade. E para fazer isso, nós temos que ter cuidado com as florestas, que estão protegendo as nascentes, que estão protegendo os rios. E para fazer o cuidado com as florestas, nós temos que levar em conta que estamos tendo uma mudança já na temperatura do clima do planeta. E, especialmente, revisarmos, repensarmos o modelo de sociedade, o padrão de produção e consumo que temos, porque ele é absolutamente insustentável e incompatível com a vida na Terra. Não há possibilidade de ter harmonia entre a atividade humana e os recursos naturais se nós seguirmos com esse modelo que implementamos nas últimas décadas, desde a Revolução Industrial, que consome os recursos naturais, que danifica a qualidade de vida e exclui da cidadania milhões e bilhões de ocupantes do planeta. Muito obrigado, senhor presidente.